Olá, meus queridos filhos e filhas, que alegria estarmos juntos neste tempo quaresmal. Nós vamos hoje, no primeiro domingo, meditar no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que venha iluminar nossa mente, nosso coração, para que possamos compreender e interiorizar essa palavra e vivê-la durante essa quaresma. E logo o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Aí esteve 40 dias. Foi tentado pelo demônio e esteve em companhia dos animais selvagens, e os anjos o serviram. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que a gente comece a quaresma falando do tema da tentação. E mais interessante ainda, porque o que vem anterior a isso é o batismo de Jesus. Então, Jesus estava nas águas do Jordão, sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele e o Pai falando: esse é o meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha afeição. E aí, dessas águas caudalosas, refrescantes, abundantes, ele é conduzido imediatamente para o deserto, seco, árido, sem vida, para ser tentado. A tentação, meus irmãos, faz parte da nossa vida. O inimigo não quer que a gente realize os projetos de Deus. Por isso, entra na nossa vida para nos tentar. E a gente vê, se ele tenta o próprio Deus, que dirá a mim e a você? Olha, é muito interessante se a gente examinar várias tentações pelas quais Jesus passou. Por exemplo, os fariseus pediam a Deus um sinal. Pedia a Jesus: eu quero um sinal. Para quê? Para tentar Jesus na fé. Depois Pedro também, depois de proclamar Jesus como tu és o Filho de Deus, depois diz: não, Deus te livre de tu seres condenado, sofreres. E aí Jesus diz: afasta de mim, Satanás. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. E por aí vai. Na cruz, por exemplo, no Getsemane, antes: Pai, afasta de mim esse cálice. É uma tentação de Jesus. Ele sofreu. Na cruz, o que aqueles homens diziam? Desce daí, se tu és o Filho de Deus. Nós que fomos chamados pelo Senhor, estamos sim propensos a passar por tentações. E uma das piores tentações é a de desistirmos do projeto do Senhor. Às vezes a gente não consegue enxergar as coisas e, por não vermos, a gente toma logo a decisão de dizer: não, eu vou desistir daqui. Não pode ser por conta das dificuldades, meus irmãos, que nós vamos desistir. O Senhor está conosco. Veja, os anjos foram para servir o Senhor. Nós sempre teremos o auxílio do Senhor, mas precisamos aprender a combater essas tentações. Existem as tribulações, obstáculos, situações difíceis que nos cercam, que a gente identifica. Existem as tentações, que é a ação do maligno tentando nos desviar do caminho do Senhor, tentando nos fazer desistir, inclusive. Ontem eu assisti um filme, 40 Dias, o Milagre da Vida, e um rapaz que fundou uma comunidade cristã para rezar e trabalhar contra o aborto. Ele se depara com uma cena lá em que uma das coordenadoras, diretoras de uma dessas clínicas, se converte. Ela vê a cena, ela
vê a cena do aborto, se converte e depois vai procurar esse rapaz. Lá na sala dele, ele diz: olha, eu pensei que as minhas orações não serviam, porque é tanto tempo que eu rezo, 40 dias, manhã, tarde, noite, ininterruptas vezes rezando, e não via resultado. Aí ela dizia: acredite, tinha resultado sim. Quando vocês estavam na cerca orando, o fluxo de pessoas que iam desistindo no dia de fazer o aborto era enorme. Chegava a 70%. A gente ficava louco de ver vocês naquela cerca rezando, mas não dizia, né? E um dos grandes sinais foi essa própria pessoa ter se convertido. Ele dizia: poxa, eu estava para desistir realmente, né? Assim, desistir de rezar, porque achava que não dava. Mas essas tentações podem nos cercar. E nós, enquanto filhos de Deus, você que está me acompanhando agora nessa manhã, precisa combater essas tentações. Como, meus irmãos? Joelho no chão. Curve-se diante de Deus. Clame a misericórdia. Assim o inimigo não atinge a sua mente, não atinge o seu coração, não chega aí onde está a tua vontade. Nós temos uma meta e precisamos seguir firmes. Eu tenho um texto aqui que vai nos ensinar muito para aqueles que decidiram seguir a Jesus. Está no Eclesiástico, capítulo 2, e diz assim: meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, olha o que eu disse, ficar de joelhos, clamar. Humilha teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que, no derradeiro momento, a tua vida se enriqueça. Então, sofre as demoras com fé, com confiança, e que a graça de Deus esteja em cada um de nós. Nessa quaresma, nessa jornada, nós vamos vencendo juntos. Creia, o inimigo foge de uma alma alegre que se curva diante de Deus e que espera em Deus. Não desista, o Senhor está contigo. E nessa manhã envia os anjos, assim como enviou para acalmar o coração de Jesus, para consolar Jesus. Os anjos te consolam e te dão a certeza de que nós estamos no caminho da felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.